A paz do Senhor, amados. Amém. Mais uma escola bíblica dominical que nós hoje vamos falar sobre o seguinte tema: quando as tribulações são maiores do que eu posso suportar. Então, o tema é quando as tribulações são maiores do que eu posso suportar. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Segunda carta de Coríntios 1, verso 8. Amém? Todos acharam? O texto diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Então, repetindo: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Sim, esse é o mesmo apóstolo Paulo que, quando nós abrimos na primeira carta escrita aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, nos diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Lendo esses textos isoladamente, parece que Paulo está dizendo coisas diferentes. Parece que na segunda carta ele está contradizendo o que ele diz na primeira, porque ele vai dizer que a tentação que aconteceu na Ásia era muito mais do que ele podia suportar, pelo que lemos. E essa é a importância de nós sempre olharmos o contexto e não interpretarmos um versículo por si só. Qual é a chave para nós termos o entendimento de que aquele primeiro versículo continua valendo e falando a mesma coisa que esse versículo? Quando nós lemos o versículo 9 do capítulo 1 de 2 Coríntios. E a expressão deste versículo 13 de 1 Coríntios, que é mais fiel é Deus. Mas vamos deixar isso um pouquinho de lado e vamos pensar no seguinte: à medida que nós caminhamos com Deus, já perceberam que mais e mais nós temos tribulações, e parece que essas tribulações são maiores do que as tribulações anteriores? Já pararam para pensar que muitas vezes o que acontece na nossa vida, nós estamos sempre achando que aquilo que a gente já passou é irrelevante perto do problema atual que nós vivemos? E quando nós falamos com outras pessoas, parece que existe uma competição para ver quem tem a desgraça maior na sua vida. Então, sempre quando você conta, eu passei por tal situação e foi uma situação extremamente difícil para mim, ele vai dizer, mas você não sabe o que eu passei. E vira essa competição de ver quem tem a dificuldade mais extraordinária e mais difícil de ser enfrentada e passada. Ou, por outro lado, nós podemos dizer assim, não, essa dificuldade que eu estou passando, ela é muito pequena, ela é muito menor do que tudo aquilo que eu já passei, então eu acho que eu vou deixar ela meio de lado, porque ela não é muito importante, ela não é muito relevante, eu não preciso da ajuda de ninguém para passar isso. E aí a pergunta fica, então por que nesse segundo caso fica-se tanto estagnado na mesma situação e não se vive livre dela? Não se vive completamente liberto e nós não passamos dela. E as coisas que me vêm à mente são,
Ou nós achamos, quando as coisas são muito grandes, nós achamos que sempre tudo aquilo que passamos anteriormente não nos ajudam para o que estamos vivendo. E no segundo caso, elas são tão pequenas que, sabe de uma coisa? A força do meu braço pode realizar e ganhar e sobrepujar essa dificuldade. E essa é a verdade pela qual nós não conseguimos, muitas vezes, por menor que sejam os obstáculos, passá-los. Porque nós confiamos tão somente na força do nosso braço. E aí eu me lembrei de um texto que está lá em João 15, do versículo 1 ao 8, que Jesus está falando sobre a videira, que ele é a videira e nós somos as varas. E aí, em determinado momento, ele diz assim, que sem ele nós nada podemos fazer. E aí, sendo mais específico naquele texto, ele está dizendo que a vara, sem estar ligada à videira, não pode produzir fruto. Mas quando nós pegamos isso e ampliamos para a nossa vida como um todo, nós sendo varas enxertadas na verdadeira videira, que é Cristo Jesus, nós temos que na nossa vida, nós executamos as coisas do dia a dia, mas que para vencermos verdadeiramente nós precisamos do Senhor. Para todas as coisas que são realmente significativas, que são espirituais, sem Ele nós não podemos fazer. É lógico que eu posso lavar uma louça, é lógico que eu posso arrumar minha cama, é lógico que eu posso fazer minhas compras, mas todas as coisas nós só podemos fazer porque Deus tem nos dado capacidade para executarmos. Ok? Partindo disso, nós também podemos lembrar que Ele é a força salvadora do seu povo. Onde está isso? Salmo 28, versículo 8. Você pode olhar depois. E um outro texto que ele vai dizer que Ele é a verdadeira liberdade. Quem é livre pelo Filho é verdadeiramente livre. Está em João 8, 36. Então vamos agora voltar ao nosso texto e entender por que muitas vezes nós dizemos o meu problema é muito maior do que as forças que eu tenho para passar e suportar esse problema. Então, 2 Coríntios 1, verso 9, ele nos diz: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Essa é a chave para nós entendermos por que Paulo deixa claro que a situação que eles passaram na Ásia era uma situação que eles não conseguiam sobrepujar, eles não conseguiam passar, eles não conseguiam vencer e estavam até desistindo da sua vida. Por quê? Porque eles não estavam confiando completamente no Senhor. Eles ainda confiavam em si mesmos. E isso acontece com as nossas vidas, porque muitas vezes nós falamos o seguinte: não, eu já passei por muitas tribulações, muitas provações e saí vencedor de coisas, inclusive, que eu achei que eu iria morrer, mas eu sobrevivi, estou aí, sou um testemunho daquilo que Deus pode operar na vida do homem. E aí a gente acha que porque nós já passamos muitas coisas, nós temos capacidade de continuar vencendo sem Deus. E quando chega esse momento, a gente fica sem aquela parte B do versículo de 1 Coríntios 10, 13. Mas fiel é Deus, que não nos deixará ser tentados acima do que podeis. Antes, junto com a tentação, dará o escape. Mas se eu faço da forma sozinha, sem Deus, Ele não tem como ser fiel e prover o escape para a minha vida. E essa é a questão de hoje.
a gente continua falando sobre a confiança e a importância de estarmos centrados em Deus, de confiarmos no Senhor, porque sem Ele as coisas vão sempre ser muito maiores do que nós podemos executar. Tudo aquilo que vier será um problema grande demais para mim. Entenderam isso? Eu quero deixar isso bem claro, porque nós falamos de confiança voltados na última aula em cima de Isaías 50:10, que diz: entre vós quem tema a Deus e quem ouça a voz do seu servo. E ele diz: mesmo que andar em trevas e não houver luz nenhuma, confie no Senhor, firme-se no Senhor. E agora nós vemos aqui uma outra ideia, ainda sobre confiança, inclusive um desespero em relação à vida. Mas a certeza que Paulo quer passar aqui é que nós precisamos confiar, mesmo que nós temos uma sentença de morte, nós precisamos confiar no Deus que pode ressuscitar os mortos. Notaram o nível de confiança que Paulo deposita em Deus? Ele diz assim: nós talvez estávamos confiando em nós mesmos, nós estávamos confiando naquilo que nós já tínhamos executado pelo poder de Deus, e de repente nós nos vimos numa situação em que não existia mais saída para a nossa vida. E então nós falávamos: enquanto estivermos vivos, Deus pode atuar, mas e se morrermos? E ele diz: nós passamos a confiar no Deus que ressuscita os mortos. Vamos voltar e pegar um pouquinho mais desse contexto, porque existem algumas lições também muito preciosas que eu quero deixar neste dia para você. Então, voltando ao versículo 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Ele coloca duas características para Deus muito interessantes neste versículo. Ele é o Pai das misericórdias e Ele é o Deus de toda consolação. Pai, a gente pode entender aqui como aquele que dá a origem. E é interessante que Ele é o Pai das misericórdias. Então, Ele é o Pai, Ele é o gerador, Ele é aquele de quem se origina a misericórdia sobre as nossas vidas. Misericórdia, ação de Deus de não nos dar aquilo que verdadeiramente nós merecemos. Então, Ele age com misericórdia. Ele lembra da nossa fragilidade. Ele lembra que nós somos pó e não pesa a sua mão sobre as nossas vidas, mas age com a sua misericórdia. E ele diz também que Deus é o Deus de toda a consolação. Então, se existe um lugar, se existe alguém que pode nos consolar de qualquer que seja o problema, este é Deus. Deus tem palavras que nos consolam independente de qual seja a tribulação. E é isso que ele vai decorrer aqui nos versículos seguintes. Então, vamos nos atentar ao texto. Versículo 4. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Conseguiram entender? Muitas vezes repete a palavra consolação, né? Ou o radical consola. Mas vamos lá. Ele diz que nos consola em toda a tribulação que nós passamos. Então, o consolo vem do Senhor. Mas ele vem com um propósito. Deus tem um propósito nas nossas vidas. E todas as situações que nós passamos têm
algo que Deus quer executar sobre nós. E essa consolação que vem de Deus, ele diz, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Então, nós passamos por determinadas experiências, somos consolados por Deus para que, se um dia, e ele não coloca nem um se, ele fala para que quando as pessoas estiverem vivendo uma situação parecida, uma tribulação parecida, nós possamos consolar essas pessoas. Então nós recebemos a consolação de Deus para consolar os outros. Nós aprendemos e somos experimentados por Deus para que nós sejamos exemplo para aqueles que ainda precisam passar pela mesma tribulação e provação que nós já passamos. E ele diz que a consolação que nós iremos utilizar, a palavra que nós iremos dar, é a mesma palavra que nós recebemos como um consolo que vem da parte de Deus. Porque não é a palavra humana que pode tirar-nos de uma situação e nos transformar, e nos renovar, e nos dar ânimo para vencermos um problema. Mas a palavra que vem de Deus, essa tem poder para transformar a nossa vida e nos levar adiante, fazendo que sejamos vencedores, independente de qual seja a tribulação. E ele continua, versículo 5, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. O que ele está falando? Aqueles que são líderes, aqueles que se dispõem a levar o Evangelho, aqueles que são discípulos de Jesus, muitas vezes vão passar por tribulações por levar o nome de Cristo Jesus. Então é isso que ele está dizendo, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, que levamos a palavra, que ensinamos, que estamos nos dispondo nas mãos do Senhor para sermos usados por Ele, mas Ele não para por aqui, porque senão seria uma notícia de terror e seria algo que nos faria enfraquecer na fé. Falaria, mas para que eu vou viver essa vida se na hora que eu começar ela só vou ter dificuldades, só vou ter tribulações, só vou ter angústias? Porque ele diz, assim também a nossa consolação sobeja por Cristo. Então também nós somos consolados de um modo muito maior por Jesus Cristo. Então se existe alguma aflição, muito maior é a consolação de Deus sobre as nossas vidas. Então se existem momentos de dificuldade, muito maior são os nossos momentos de alegria por aquilo que Deus executa em nossas vidas através de Cristo Jesus e do Espírito Santo. Versículo 6. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Note que ele coloca todo homem num patamar igual diante de Deus. E olha que, diferente de Paulo, nós temos uma vida provavelmente muito menos atribulada, né? Nós não passamos tudo aquilo que ele precisava passar, como nós também ouvimos do pastor Luiz em uma pregação alguns domingos atrás, né? Que Paulo foi chamado já ouvindo o quanto ele haveria de padecer por Cristo. Então, ele padeceu muitas coisas por causa do nome de Cristo Jesus. Mas ele fala que tudo aquilo que veio sobre tribulação é para consolação e salvação. E isso me chamou um pouco a atenção. Ele estava falando sempre ali da consolação, da forma de nós consolarmos uns aos outros, e ele acrescenta a salvação aí no meio. Por
por meio dessas tribulações, importa que nós vençamos e permaneçamos com a nossa fé inabalável em Deus. A nossa salvação guardada em Cristo Jesus. A nossa certeza da remissão ali posta em Cristo Jesus e não desfaleçamos em momento algum. Então ele vem dizer que nós vemos muitas vezes as pessoas que estão acima de nós ou que nos ensinam passando dificuldades muito maiores, porque também nós precisamos aprender e saber que, independente da situação, Deus continua dando a salvação às nossas vidas através da fé, independente das situações que passemos. E ele vai dizer que se somos consolados, então é também para sua consolação. De tal forma que nós possamos alcançar, em meio a essas tribulações e a essas aflições, paciência suficiente para esperar este momento passar. E é isso que o mesmo escritor Paulo também diz em outro texto, que a nossa leve e momentânea tribulação, quer dizer, é algo passageiro, é algo de um momento, é algo que não dura para toda a eternidade, para aqueles que estão salvos em Cristo Jesus. Nós temos este período em que vivemos na terra como um período que podemos sofrer aflições. Mas a hora que estivermos com Deus nos céus, aí não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais necessidade da intervenção de Deus com milagres, como o pastor Rafael tem comentado também em algumas pregações e alguns estudos, que nós tenhamos de Deus, porque não existirá mais essa dificuldade por estarmos vivendo na presença de Deus e entendendo e vendo a glória de Deus de uma forma maravilhosa para nós. Mas enquanto estamos aqui neste mundo, enquanto estamos vivendo neste período, aqui é o momento de aflições, aqui é o momento de dificuldades, mas aqui é o momento também de termos a certeza: Deus é maior do que qualquer problema que nós tenhamos. Deus é maior do que qualquer situação que possa aparecer nas nossas vidas. E Ele é capaz de nos livrar de todas elas. Mas ele continua: e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Então, nós temos uma certeza: se participamos das dores, também participaremos das coisas boas. Nós não receberemos só o que é ruim, mas também nós receberemos o que é bom. Não, nós recebemos a tribulação, mas recebemos a consolação de Deus também. E essa é uma certeza que Paulo passa àquelas pessoas que estavam em Corinto. E aí ele chega nesse versículo que nós lemos: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então, ele traz essa certeza. Por quê? Porque nós não podemos também ser ignorantes, achando que nessa vida, porque aceitamos Cristo, nós só teremos o melhor dessa terra, como muitas vezes nós já ouvimos em outros lugares. Mas essa não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não foi simplesmente pregada como algo: conheça Cristo Jesus e agora você vai ser multimilionário e a sua vida vai guinar e não haverá nenhum problema, nenhuma tentação. Porque isso não foi o que aconteceu com o próprio Cristo. Ele não veio para receber glória, ele não veio para receber a honra, ele veio para cumprir uma obra redentora e sofreu para que nós pudéssemos
viver agora com um novo acesso ao Pai, com um novo momento junto ao Pai, com a capacidade de buscarmos auxílio no Pai e recebermos dele, o Deus de toda consolação e o Pai das misericórdias, uma ação sobre as nossas vidas. Então, entendam isso, nós não podemos simplesmente pintar as situações mais belas do que elas são. Porque todos quantos vieram antes, os profetas, também foram perseguidos e até de formas muito mais cruéis do que nós hoje somos. Hoje nós podemos talvez receber alguma chacota, alguma injúria, alguém dizendo e distorcendo as nossas palavras, mas antes os profetas entregaram as suas vidas, né? Por amor de Cristo Jesus, por amor da palavra de Deus, por levar à frente aquilo que Deus tinha como certo para cada um deles. Então, as momentâneas tribulações e os momentos de aflição servem para que nós possamos crescer diante de Deus e para que nós possamos confiar que mesmo se nós morrermos, nós temos um Deus que ressuscita os mortos. Nós temos um Deus que ele tem um poder sobre a vida, sobre a morte. Tudo está no seu controle. Versículo 10. O qual nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda. Então, percebe que ele usa duas vezes o termo livrará no futuro, né? E parece, e aí é meu entendimento, que ele está dizendo o seguinte: aqui ainda na Terra, outros problemas semelhantes a esse que nós passamos na Ásia, provavelmente nós passaremos. Mas nós temos a certeza de que, assim como Deus livrou desse, Deus livrará de todos os outros. E aí ele faz uma outra coisa. Ele vai dizer que nós ainda esperamos que esse mesmo Deus nos livrará. E aí, entendo eu que ele está falando da segunda morte, desta condenação, que diz que já não há mais condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Então ele está dizendo, ele nos livrará da segunda morte e viveremos eternamente na presença de Deus. Então ele nos livrará de problemas que ainda nos venham enquanto estivermos na terra, mas ele também nos livrará. E é isso que nós esperamos nele, é isso que nós cremos em Cristo Jesus e temos a nossa fé depositada nele, de que ele nos livrará da segunda morte e nos dará a vida eterna com Deus. Então, é isso que eu entendo. E ele diz, ajudando-nos também, vós, com orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Então, quando ele está dizendo isso, ele está ressaltando algo que nós precisamos continuar fazendo nos nossos dias hoje, que é orarmos por todos aqueles que estão sendo usados por Deus como exemplo para nos guiar e nos levar ao caminho do Senhor, a nos levar a conhecer mais de Deus, a nos levar a um caminho mais excelente, que é o caminho do Senhor. Então, as coisas acontecem nas nossas vidas e temos grande libertação também da parte de Deus, porque outras pessoas oram e intercedem pelas nossas vidas. Então, como um líder, nós sabemos a importância que existe de que os demais irmãos estejam orando cada vez mais para que Deus continue operando de uma forma poderosa nas nossas vidas. E o que ele termina aqui dizendo, que pela mercê também nós possamos dar graças depois, o que ele está dizendo é o seguinte: nós pedimos e ao recebermos nós agradecemos a Deus. Então, quanto mais pessoas orarem e forem atendidas essas orações,
mais pessoas se prostrarão diante de Deus e agradecerão a Deus por todos os benefícios que Ele nos tem feito, por todas as coisas que Ele tem operado no nosso meio. Então, é interessante como Ele passa essa ideia de que as nossas orações são atendidas por Deus e nós também damos graças porque nós vemos que Deus tem operado nos nossos dias. Então, recapitulando e fechando essa aula, o tema foi dado justamente para contrapor a ideia que nós muitas vezes carregamos quando nós não confiamos totalmente no Senhor, que é quando as tribulações são maiores do que podemos suportar. E a resposta é quando eu não estou com a minha confiança totalmente depositada em Deus, quando eu ainda confio na força do meu braço para me tirar das situações e quando eu menosprezo aquilo que está acontecendo e esqueço de pedir ajuda, esqueço de buscar a Deus, esqueço de buscar que outros irmãos estejam orando e intercedendo pela minha vida também, para que eu possa vencer, através de Cristo Jesus, as dificuldades. Então lembre-se dessas três coisas. Deus está sempre ao nosso lado. Precisamos aprender a confiar cada vez mais no Senhor. Precisamos não mais confiar na força do nosso braço. E precisamos ser corpo, estar sempre unidos, orando uns pelos outros, para que nós possamos, quando as nossas orações forem respondidas, agradecer a Deus e ser gratos em tudo o que Ele tem feito nas nossas vidas. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde.